Vamos lá, galera. Pois é, Gabigol afastado pela diretoria do Flamengo. Vamos contextualizar essa história toda. O Flamengo fez uma proposta ao Gabigol para renovar o contrato dele por mais um ano com um aumento salarial de 50%. O próprio Rodolfo Landim, em uma entrevista ao jornalista João Guilherme, no podcast dele, falou sobre isso. O Gabigol recusou porque entende que essa proposta é pífia. Ele não gostou nem um pouco, achou até falta de respeito da diretoria do Flamengo em oferecer essa proposta de renovação de contrato para ele, tendo em vista que no ano passado, em outubro do ano passado, eles tinham acordado, apertado a mão, por uma renovação de contrato por mais 5 anos, ele teria uma bonificação muito boa. Enfim, o Flamengo tinha oferecido, tinha acordado algo que era de fato para o Gabigol muito bom, mesmo ele não merecendo. Quando chegou à mesa do presidente Rodolfo Landim, ele falou, não, eu não aprovo isso aqui. Aí o que aconteceu? Veio a história do julgamento, da punição, por conta da suposta fraude no exame antidoping, e aí isso paralisou tudo, o Flamengo travou tudo. Beleza. Agora, esse ano, mesmo ele sendo punido, está sob efeito suspensivo, inclusive o Flamengo tem ajudado demais, o Gabigol fora das 4 linhas, ajudado até de maneira financeira para poder ele se defender, para que ele não seja punido. Durante esse processo todo, o Flamengo ofereceu esse ano de contrato. Repito, o jogador não gostou, achou até falta de respeito. O empresário veio publicamente em um canal, em um programa do Sport TV para falar sobre o assunto, para reclamar, dizer que está nítido, que o Flamengo não quer renovar, blá, blá, blá. Depois dessa entrevista, hoje, a entrevista foi ontem, sexta, hoje, sábado, teve treino, normalmente, o Gabigol participou da atividade normalmente. Após o treino, ele foi chamado na sala pelo departamento de futebol, leia-se Marcos Braz e Bruno Spindel, e ele foi comunicado que ele está afastado, não pega o Cruzeiro, está fora da lista de relacionados. Inclusive, o departamento de futebol teve o apoio da comissão técnica do Tite, o Tite aprovou. É óbvio que o Tite aprovou, porque está nítido que o Tite também não deseja utilizar o Gabigol. Mesmo com muitos desfalques, o Gabigol se tornou quinta, sexta opção no ataque do Flamengo. Eu não critico o Tite, sabe por quê? Confesso para vocês que eu não estou no dia a dia do Flamengo, não sei como o Gabigol vem treinando. Eu não critico o Tite porque as decisões que o Tite toma, ele toma querendo o melhor para o Flamengo. E querendo ou não, o Flamengo vem aí nos últimos 10 jogos, são 8 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. E o Gabigol, toda vez que entra em campo, ele não ajuda em nada. Muito pelo contrário. Entra totalmente descansado, perde na corrida para o adversário. Ele entra, não muda nada. Tem sido um jogador inoperante, um jogador comum. Mas o salário dele não é de jogador comum, muito pelo contrário. O salário dele é um salário de astro, um salário de craque. Um salário de jogador decisivo, jogador que ele foi em outrora. Atualmente, ele não é mais decisivo, muito pelo contrário. Então, diante dos fatos, o departamento de futebol não gostou nem um pouco da entrevista do Júnior Pedroso, empresário do Gabigol, e decidiu por afastar o jogador. O jogador, ele tem contrato até dezembro. Já está batido o martelo que ele não terá o contrato renovado. E sejamos francos, a diretoria do Flamengo ofereceu essa renovação de contrato, no sentido assim, olha, a gente está te oferecendo algo, você quer? Basicamente, é só para dizer que não ofereceu nada, porque já sabia que ele não ia topar. E sabe por que ele não vai topar? Porque outros clubes estão interessados nele. Cruzeiro, Palmeiras. Fato é que hoje, sábado, dia 29 de junho, ele está afastado e não deve mais jogar com a camisa do Flamengo. Sabe por quê? Porque ele já tem 5 jogos no Campeonato Brasileiro. Se ele completar 7 jogos, ele não pode mais jogar por um outro clube da Série A em 2024 no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo torce, reza de joelhos para chegar a um clube lá na diretoria do Flamengo e oferecer uma grana para poder tirar o Gabigol nessa janela de transferência. Sabe por quê? Porque o Gabigol ele tem um salário de mais de 1 milhão por mês, ele custa mais de 1 milhão para o Flamengo. E se ele saísse agora, seria um alívio na folha salarial do Flamengo. A diretoria do Flamengo torce por isso. E a diretoria do Flamengo agradeceu, e muito nos bastidores, pelo fato do Júnior Pedroso ter dado aquela entrevista dizendo publicamente que ele costura uma saída. Porque assim, teoricamente, quem defende o Gabigol, leia-se, os Gabizetes,
não vão criticar o presidente Rodolfo Landim por ter perdido, entre aspas, um grande ídolo do Flamengo. E não perdeu. E sejamos francos novamente, a diretoria ela tem vários defeitos, mas nessa situação envolvendo o Gabigol, tem que bater palma. É falta de respeito oferecer 1 ano de renovação para um ídolo. Gente, ele é ídolo pelo que ele fez no passado e não pelo que ele vem fazendo agora. E pelo que ele vem fazendo agora, eu achava até um erro da diretoria oferecer 50% de aumento. Eu já fiz essa analogia. Para e pensa, você que está aí do outro lado com você 100%, você trabalha numa empresa. Como que uma empresa vai oferecer 50% de aumento para um funcionário que pouco rende, que não dá lucro, que não decide nada, que não ajuda em nada, muito pelo contrário, só atrapalha, fora das 4 linhas ele só atrapalha. O Gabigol só vem atrapalhando nos últimos tempos. Olha quanto tempo ele não joga bem. Um jogo e quantas polêmicas ele já se envolveu de lá para cá. Ele se envolveu em polêmica ao comemorar um aniversário numa festa de arromba, dias depois da eliminação do Flamengo numa Libertadores e batendo no peito, como se tivesse extremamente certo. Se envolveu em polêmica, mandando um beijinho pro Dorival Júnior depois de ter perdido numa final da Copa do Brasil, sendo que o próprio Dorival ficou todo sem graça na ocasião, no sentido assim, meu Deus, como assim? O que o Gabigol tá fazendo? Sabe, o próprio Dorival Júnior ficou totalmente sem graça. Polêmica envolvendo a péssima postura dele no dia que a empresa, enfim, foram fazer o exame antidoping lá no Flamengo. Todos os jogadores seguiram todas as normas, só ele que não. O bonitinho, o mimadinho, só ele que não. E o que aconteceu? Foi punido, prejudicando o Flamengo. Foi ele que colocou uma camisa do Corinthians, comercialmente falando, fazendo um ato ridículo, porque ele botou a camisa do Corinthians com patrocinador master, concorrente do Flamengo, depois tentou mentir para a torcida do Flamengo, não para os jornalistas. Mentiu para a torcida do Flamengo, dizendo que a foto era fake, e depois teve que dizer a verdade. Ele só vem causando problema. Mas há quem defenda o jogador. Há quem ame mais o Gabigol do que o próprio Flamengo. O Flamengo é acima de tudo. De tudo. E a diretoria do Flamengo fez certo ao afastar Gabigol. Está afastado. Não encara o Cruzeiro e corre grande risco de não entrar mais em campo com a camisa do Flamengo. Saindo pela porta dos fundos, graças a ele. Não é culpa da diretoria. A diretoria está certa nessa situação. Parabéns ao presidente Rodolfo Landim pela postura, parabéns ao departamento de futebol pela postura. Nenhum jogador está acima do Flamengo. Nunca, nunca. É ídolo, nada vai apagar o que ele fez num passado recente. Eu, como flamenguista, inclusive, torcia muito para a volta por cima dele, mas eu cansei já, de verdade. Como torcedor, eu estou cansado do Gabigol. É uma relação horrível, só está dando dor de cabeça. Ele vai para o Palmeiras, vai fazer muitos gols. Ele vai para o Cruzeiro, vai fazer muitos gols. Que seja feliz em outro lugar. No Flamengo ele não é mais feliz e o Flamengo também não está sendo mais feliz com ele. Então, é uma relação que para mim já acabou. Já acabou. É torcer para algum clube chegar aqui e pagar algo ao Flamengo, porque o Flamengo só aceita liberar o jogador através de uma compensação financeira. O que eu acho pouco provável alguém fazer, porque em dezembro ele sai de graça e é muito mais fácil você negociar com um jogador que está livre no mercado. Nação rubro-negra! A chapa tá quente dentro do Flamengo e eu tô chegando com tudo para atualizar vocês sobre as principais notícias do Clube de Regatas do Flamengo, o nosso amor, a nossa paixão. É o seguinte, nação, vou trazer informações bombásticas que vocês vão ficar de boca aberta, que vocês vão ficar sem acreditar. Primeiro é que o Gabigol não vai ficar mais no Flamengo. Está nítido, martelo foi batido, está concretizado. O Gabigol está fora do Flamengo. Inclusive, eu vou bater palmas para a diretoria do Flamengo em ter afastado o jogador. Acabou, afastou. A diretoria, o Landim, vou ser sincero para vocês, já estão torcendo para que o Cruzeiro ou então o próprio Palmeiras chegue com a proposta oficial e tire o Gabigol já nessa janela de transferência do meio do ano.
que ele não fique nem no final da temporada. Chega, acabou, já trouxe muitos problemas, foi ídolo, sou muito grato, só que é vida que segue. Alô, Gabigol, vida que segue. E sendo assim, nação, Flamengo perdendo o Gabigol, pode mirar, pode não, já está vendo, já tem pessoa lá de dentro que aponta que o Flamengo agora vai com tudo para contratar o Roberto Firmino, ex-Liverpool, que atualmente está no Al Ahly da Arábia Saudita. Muito bom jogador, jogadoraço, todo mundo conhece. Jogou muita bola naquele Liverpool do Mané, Salah, enfim, é um jogadoraço. Inclusive foi ele que fez o gol em cima do Flamengo na final do Mundial, para quem não lembra. É um jogadoraço. Eu sou fã do Roberto Firmino, é um jogador que chega com as características que o Tite gosta. Sabemos que ele tem alguma rixa ali com o Tite, né, pelo fato de seleção, mas isso aí é simples resolver. O Flamengo está mirando a contratação do Roberto Firmino, que eu acho assim que seria uma reposição muito mais do que a altura. O Roberto Firmino é muito mais jogador do que o Gabigol, todos nós sabemos. Claro, ele tem sua história aqui no Flamengo, tem que bater palma, fez muito gol, está na história. Só que o Roberto Firmino é um jogador também de fora de série, é um jogador extraordinário. Eu quero saber de você, nação, o que vocês acham? Vocês aprovam essa contratação? Comentem aqui abaixo, para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Então é isso, nação rubro-negra. Eu tô indo nessa, a qualquer momento estarei de volta. Fiquem com Deus!